João 4, 27. Graças a Deus. João 4, 27. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, e me usa, Deus, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor, para lançar a boa semente que é a tua palavra no coração do meu irmão e da minha irmã, e que esse coração seja uma terra fértil, e a semente frutifique a 30, a 60, 100 por um. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Olha, naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo. Meus irmãos, não faz muito tempo nós conversamos sobre a luz, ou debaixo da luz desse texto. E nós falamos que Jesus passou pela região de Samaria, numa cidade chamada Sicar, e ali Jesus conversou com uma mulher à beira de um poço, e com essa mulher Jesus teve uma conversa que mudou a história da vida dela. A conversa naquele dia mudou a história daquela mulher. E eu acho importante nós pensarmos que uma oportunidade diante de Deus, ela pode mudar a história da vida da pessoa. Por isso que eu acho importante, mas é o meu pensamento, eu estou compartilhando com você o meu pensamento. Por isso que eu acho importante que nós valorizemos cada oportunidade que Deus nos dá. Essa é uma oportunidade. Deus está nos dando essa oportunidade. Você poderia estar em tantos outros lugares. Você escolheu estar aqui. O Espírito Santo te convenceu e te trouxe para cá. É uma oportunidade que Deus está te dando. Aquela mulher, ela teve uma conversa com Jesus. Jesus pediu água para ela. Na verdade, Jesus não queria água. Nós sabemos que Jesus queria o quê? Queria conversar com aquela mulher e proporcionar a ela uma nova vida. Aquela mulher, ela fica meio confusa. Mas como que o Senhor, ou como que você, sendo judeu, está conversando comigo, que sou mulher e sou samaritana ainda? Aí Jesus, ele mostra que a religiosidade cria barreiras, mas Jesus coloca todas as barreiras por terra. Ele conversa com uma mulher, ele conversa com uma samaritana, porque em Jesus todas as barreiras, elas são quebradas. Todas as barreiras são colocadas por terra. Então Jesus está conversando com ela. E é interessante que aquela conversa de Jesus com ela leva a mulher a entender um princípio bíblico importante. Porque a conversa gira em torno de um poço, e a conversa ela é iniciada por causa ou por conta da água. E da água, eu quero água. Mas você está falando comigo, olha, se você me conhecesse, você me pediria água, Jesus fala para ela. Se você soubesse com quem você está falando, você pediria. E claro, aquela mulher, ela está no campo físico, no plano físico. Mas Jesus, ele está no plano espiritual, tentando ensinar, explicar para aquela mulher a importância da água na vida de uma pessoa, a importância da ação do Espírito Santo, porque a água, ela é um símbolo do Espírito Santo.
Salmo 1 diz para nós assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcha e dá o seu fruto no tempo certo. Que coisa linda! Porque fala de frutificação e fala de beleza, fala de dar fruto, irmão. Coisa que eu e você precisamos aprender a valorizar, a importância de nós frutificarmos no trabalho, lá onde nós trabalhamos, na empresa, frutificarmos na nossa casa, na nossa família, frutificarmos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, frutificarmos, fazermos com que as pessoas conheçam, levarmos até as pessoas a palavra de Deus que está em nós, a frutificação. Que coisa jóia! O texto ele fala disso. Uma pessoa que está meditando na palavra, ela é como uma árvore plantada junto a ribeiro, ou seja, a água ela está constantemente irrigando, não está encharcando. A pessoa vai frutificando. Fala da folha que não murcha. O coração alegre, a Bíblia diz que faz o que com o rosto? Aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Você vê que tem pessoa que o próprio semblante da pessoa mostra que a pessoa não está bem. O próprio semblante da pessoa mostra que a pessoa não está legal. A pessoa ela tá apreensiva, ela está preocupada, ela tá numa situação, numa angústia, numa opressão. O coração dela não está legal. Mas quando o coração está alegre, o rosto da pessoa muda, o semblante da pessoa muda, o comportamento da pessoa muda. E o que é que tem o poder de mudar a história de uma pessoa, senão a ação do Espírito Santo na vida da pessoa? E Jesus estava falando disso com essa mulher. Ele estava dizendo para ela assim: olha, moça, se a ação do Espírito Santo for constante na sua vida, você vai ter uma transformação e você vai ficar surpreendida com o que vai acontecer na sua vida. Sabe, eu e você, nós precisamos pensar. Antes de mais nada, a gente pensar. Se estamos dando a liberdade, vós já estáis limpo pela palavra, a palavra ela limpa. Pensar se nós estamos permitindo que a palavra nos limpe, que o Espírito Santo ele fale conosco. Eu ainda hoje pela manhã falei, na oração das 6:30 eu falei, dentro de nós existe um vazio, existe um buraco tão grande, mas tão grande. É um buraco, irmão, que nunca vai ser preenchido pelo dinheiro. Por mais dinheiro que a pessoa ganhe, esse buraco não vai ser preenchido pelo dinheiro. Existe um buraco que não vai ser preenchido por carro, por casa. Por mais carro que a pessoa tenha, por mais casas que a pessoa tenha, esse buraco não é preenchido por carro, não é preenchido por casa. Existe um buraco dentro de nós que não é preenchido por amigos. Por mais amigo que nós tenhamos, esse buraco nunca vai ser preenchido pelos amigos. Existe um buraco dentro de nós, irmão, que jamais vai ser preenchido pelas conquistas, pelos êxitos que nós alcançamos na vida. O único que tem poder de preencher esse buraco na nossa vida se chama Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus estava conversando disso com essa mulher.
E ele conversa com essa mulher, ele leva essa mulher a entender quando ela fala a respeito do marido, e ele fala: esse marido que está com você não é seu, e você já teve 1, 2, 3, 4, 5, e não vai ser marido que vai preencher seu coração. Porque às vezes a pessoa pensa assim, né, que objeto é pessoa, ou são pessoas, ou riqueza, ou conquistas, e assim por diante, que vai preencher. Não vai. O que preenche o coração da pessoa é Jesus. É o Espírito Santo trabalhando. Então aqui, a conversa, nós iniciamos a leitura a partir do verso de número 27, eu fiz esse rodeio todo para nós entendermos por que no verso 28 diz que a mulher deixou o jarro de água dela e voltou para a cidade. Por que ela deixou o jarro e voltou para a cidade? Porque ela foi contar o que Jesus operou na vida dela. Porque ela foi testemunhar o que Deus tinha feito na vida dela. Coisa que eu e você precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos contar: olha, um dia eu estava enfermo e eu fui curado por Deus. Quando eu vim para a igreja eu estava quebrado, eu estava falido, e Deus restaurou minha vida profissional, minha vida financeira, meu casamento estava só o pó da rabiola, mas Jesus mudou meu casamento. Eu era uma pessoa muito doente, mas Jesus me curou. Eu era cheio de vícios, mas Jesus me libertou. Nós precisamos aprender a contar o que Deus tem feito na nossa vida, e Ele tem feito muita coisa na nossa vida, sim ou não? Quem aqui já recebeu pelo menos uma bênção de Deus? Faz assim com a mão, pelo menos uma, irmão. Não precisa ser 10 bênçãos, não, uma. Ó, todo mundo levantou a mão. Então, só com essa bênção que você levantou a mão, uma, se você estiver contando para pessoas serão impactadas através da sua vida. Essa mulher, ela vai, ó. Ela, no verso de número 29, ela diz assim, ó: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, verso 30 diz: saíram da cidade, foram para onde ele estava. Olha, Vanderlei, a importância do testemunho dessa mulher. Ela conseguiu tirar as pessoas da onde eles estavam, e a Bíblia diz que eles foram para onde ele estava, onde Jesus estava. Essa mulher, ela conseguiu, com o testemunho dela. Eu não acredito, irmão, com todo respeito, mas eu não acredito que ela fez curso de teologia para falar de Jesus. Eu não acredito, pastora Kátia, que ela se formou no ITQ para ela falar de Jesus. Não acredito. Eu não acredito que essa mulher aqui, ela fez um curso rápido, um curso intensivo, para ela poder falar que Jesus tocou na vida dela. Não. Simplesmente ela foi movida, impulsionada, tocada por Deus, para falar que alguma coisa boa estava acontecendo na vida dela, e isso era graças à ação de Jesus naquele lugar. Deus está falando conosco, irmão. Deus está fazendo coisas na nossa vida. Deus está movendo em nossa vida. O Espírito Santo está nos ajudando. Ele está nos dando respostas, Ele está nos dando livramentos, Ele está nos dando direção. Eu tenho certeza que se eu pegar o microfone e passar um por um, cada um de vocês vai ter pelo menos uma coisa boa para falar. Uma coisa, você já levantou a mão. E nós temos que valorizar o que Deus está fazendo. Eles saíram da onde eles estavam e eles foram para onde? Para o lugar que Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus não estava falando do plano físico, Jesus estava falando do plano espiritual. Às vezes nós precisamos tomar uma sacudida para nós sairmos do plano físico.
A Bíblia fala que o homem carnal, ele vive das coisas da carne. Mas o espiritual, ele vive daquilo que é do Espírito e ele não é compreendido, Daniel, por ninguém. É a Bíblia que ensina assim. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, ele vai ver situações das mais difíceis e ele vai conseguir acreditar no milagre. Não é porque ele é louco, é porque ele consegue acreditar na ação de Deus em favor da vida dele. E é aí que a mulher que era estéril passa a dar à luz a filhos e a ser mãe de filhos. E é aí que a pessoa que estava doente, que estava enferma, que estava morta, ressuscita, é transformada. Aquela pessoa que era toda problemática, toda zicada, toda cheia de nó, é aí que aquela pessoa é mudada, é aí que aquela pessoa é transformada, porque quando Jesus está operando, a vida da pessoa ela é transformada, a ação do Espírito Santo. Jesus estava falando com eles, eu tenho alguma coisa para comer aqui que vocês não conhecem. E olha como ele continua a palavra dizendo assim, ó. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe a ele comida? Eu gosto de ficar, né, fico propondo para você pensamentos. Os discípulos estavam com ele no dia a dia, e eles não estavam conseguindo entender ao certo o que estava acontecendo ali. E às vezes nós ficamos assim, ai meu Deus, mas eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo aprender, eu não consigo, para mim é tão difícil, irmã Roseli, né? Às vezes a gente chora, não fica assim também? Eu fico, tem coisa que... Mas os discípulos estavam com ele ali no dia a dia, e os discípulos estavam tendo dificuldade para entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são mais profundas do que o mais profundo dos oceanos. E elas são mais elevadas do que o mais elevado dos céus. As coisas de Deus não são simples para se entender, para se compreender, mas elas são possíveis de se receber, e nós recebemos pela fé aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Pastor, o senhor está falando aí, eu estou tentando entender, tentando juntar, tentando ligar para ver aonde o senhor vai parar com isso. Eu estou tentando falar com você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que Deus tem um projeto na sua vida, e o plano de Deus não falha, o propósito de Deus não falha. Não há homem, não há mulher que possa se colocar no caminho para interferir, para atrapalhar, para frustrar o que Deus está fazendo na sua vida. Você apenas e tão somente precisa acreditar em primeiro lugar e perseverar em segundo lugar. É fácil? Não, mas é possível. A mulher foi, falou, contou, os discípulos estavam conversando com Jesus. Verso 34 diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade do Pai que enviou Jesus? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Qual que é a comida de Jesus? Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. Gravei a música do Big Mac. Mas não é Big Mac, irmão. Não é Habib's. Não é um arroz com feijão, uma batata frita e um bife com cebola, que é uma delícia, diga-se de passagem. Não é. Por mais que isso tudo seja gostoso, por mais que isso tudo seja bom, Jesus ele não estava falando disso. Ele estava dizendo, eu fico muito satisfeito quando eu faço a vontade de Deus, quando eu ajudo as pessoas a se encontrarem com o caminho da salvação. Quem é que já ajudou alguém alguma vez, fazendo alguma oração, dando alguma palavra, a pessoa ficou feliz, a pessoa agradeceu e você ficou feliz também? Deixa eu ver, quem já passou por essa experiência? É bom ou não é bom? Sim ou não? Sim. Então Deus está chamando essa igreja, aleluia, e graças a Deus por isso, para aprender a aproveitar e a valorizar daquilo que é
bom. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não é começar e largar no meio do caminho, não. Não é falar do amor de Deus para uma pessoa, para outra pessoa e largar a pessoa que se vire. É ajudar a pessoa até a pessoa se firmar a ponto dessa pessoa ganhar uma outra pessoa e assim por diante. E Jesus segue a conversa dizendo assim, ó: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. É outra conversa espiritual. É outra conversa espiritual. Jesus está falando a respeito de olhar. Quem aqui, até o Luiz, tem 4 anos de idade, outro dia ele estava olhando, ele gosta de ver o pôr do sol, ele gosta de ver nuvens, ele vê cavalo nas nuvens, ele vê elefante, ele vê de tudo nas nuvens, irmão. Outro dia ele olhou, ele falou assim: tá com nuvens, né, papai? Acho que vai chover. Eu olhei e falei: eita, tem um mocinho do tempo agora aqui em casa também. Então, Jesus está falando, vocês olham para os campos e os campos estão brancos. E vocês sabem que está na hora da colheita. Mas a conversa era espiritual. Fale para quem está pertinho de você. A conversa era espiritual. Jesus estava dizendo... Pode falar, irmão. Me ajuda a pregar aí, vai. Assim, ó, Jesus estava dizendo. A resposta estava muito mais perto do que eles pensavam. Saiu um amém aí, ó. Teve uma pessoa que agarrou a palavra. Vou falar de novo para você, se agarra. A sua resposta está muito mais perto do que você está pensando, irmão. O seu milagre está muito mais perto do que você está pensando. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, o que essa igreja precisa, é parar de olhar com os olhos da carne e começar a olhar com os olhos do Espírito, porque tem muita coisa boa acontecendo e tem muito mais coisa boa ainda por acontecer. Os tempos, eles estão sendo movimentados em meu favor, em seu favor, em nosso favor. Jesus está conversando aqui. Aí ele segue no verso 36 dizendo: aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna. Olha lá. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Quem se alegra? Os dois se alegram. Você vê que coisa linda? Você vê que coisa jóia? Quem se alegra? Eu vou te cansar com essa conversa. Quem se alegra? Você está entendendo a conversa, sim ou não? Quem se alegra? Deus te trouxe aqui para te dizer assim, ó: você vai se alegrar, mas não vai se alegrar sozinho. Você vai se alegrar, mas não vai se alegrar sozinho. Deus vai fazer na sua vida e vai fazer na vida de muitas outras pessoas através de você. Verso 37, nós estamos finalizando a conversa. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Irmão, eu acredito na palavra de Deus. Tem muita coisa boa por acontecer por esses dias na sua vida. Eu acredito. Você vai destravar, você vai desbloquear, você vai liberar a ação de Deus através da sua vida. E Deus vai te surpreender de uma maneira tal que você vai me procurar e dizer: pastor, eu não estava acreditando no que o senhor estava falando, eu confesso.
porque tem gente que está me ouvindo e não está acreditando no que eu estou falando. Mas você vai escrever, hoje é dia 2, 2 de junho, é 2, não estou errando não, né? É 2 de junho de 2021, anote aí, você que está na sua casa, anota aí, depois você vai me procurar e vai dizer, pastor, eu não estava acreditando, mas Deus usou o Senhor para desbloquear as vitórias na minha vida, e eu vou me alegrar com você. Vamos ficar em pé, vai, vamos orar, os músicos vêm para o altar para me ajudar, por favor, agora eu quero que você faça a sua oração, tá? Você vai orar o que você quiser orar, irmãos, o que você quiser orar. Ai, pastor, eu quero tanto uma casa, ai, pastor, eu quero tanto um carro. Pode pedir casa, pode pedir carro, mas eu acho que Deus tem muito mais do que isso para fazer na sua vida. Tá? Isso aí está naquela categoria chamada demais coisas. Fica tranquilo, faz a coisa certa, fale de Jesus, testemunhe o que Deus tem feito na sua vida. E Deus vai te honrar. Leve seu pensamento a Deus. Ore a Deus agora. Comece a conversar com Deus. A música que nós vamos cantar é Maravilhosa Graça. Pode ser, Camila? Né? Então, já fica pronto com isso daí. Você comece a conversar com Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu fui chamado por Deus, você foi chamado por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, nós somos separados. Deus está nos marcando de um jeito tal para nesses dias a nossa colheita ela ser tremenda, irmão. Senhor, em nome de Jesus eu oro por todos que estão aqui, eu oro por aqueles que estão através da câmera acompanhando a reflexão, e eu oro por aqueles que estão vindo, Pai, porque eu tenho a convicção que há muita gente vindo, e cada uma das pessoas que vão adentrando, ó Pai, representará as muitas vitórias que meu irmão e minha irmã terão para colher, porque a bênção é na vida deles, a resposta é na vida deles, o milagre é na vida deles. Eles vão, ó Deus, colocar a boa semente no coração das pessoas e eles vão colher trabalho, eles vão colher, ó Deus, contratos assinados, eles vão colher, ó Deus, curas, libertações, restaurações de casamento, restauração familiar, ó Deus, eles vão colher aposentadoria, eles vão colher, ó Deus, causas na justiça que estavam paradas há anos. Eu acredito que tem muita resposta que vai sendo liberada nessas próximas semanas, porque meu irmão e minha irmã vai colocar o coração na obra, vai colocar o coração no projeto do Senhor, na vontade do Senhor, que é que todos sejam salvos. Eles serão usados por ti, vão convidar pessoas, vão falar com pessoas, vão orar por pessoas, vão aconselhar pessoas, vão repartir um texto bíblico, vão compartilhar lives, vão fazer a obra de um missionário, e o Senhor vai responder na vida de todos eles. E você que concorda, você que recebe, você que aceita esse projeto de Deus para a sua vida, diga amém, diga graças a Deus, diga louvado seja o nome